iniciando aqui, gostaria de agradecer aqui a presença do nosso patrocinador, a Almond, representando aqui pelo Rodrigo Canto. Rodrigo, muito obrigado por você acreditar nesse evento. A gente não podia abrir ele da melhor forma, né? Que é com a sua presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Johnny. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, de assim, compartilhar experiências, conhecimentos, né, nesse desafio que é a mineração, né, para o futuro. Né? Eu falo que a mineração para o futuro precisa ser sustentável, né? E a gente ter aqui ideias sobre o que pode ser sustentável dentro da mineração é muito importante, é muito crítico agora para poder seguir adiante, né? Perfeito. Querendo começar, tá certo? Queria presentear você aqui com nossa camisa aqui da nossa loja de camisas. Ver se aparece aqui, tá certo? Nossa loja de camisas, tá certo? Do podcast da mineração. Aqui, ó. Puxa tem dinheiro de Minas aí. Presentear você com a nossa camisa. Depois colocar aqui no saquinho, certo? Obrigado. Nosso boné aqui, oficial também do podcast. Poxa, obrigado. Essa aqui é foi minha filha que fez, tá certo? Ela modelou na impressora 3D que eu dei para ela. Aqui, toma aqui uns panfletos. E também a nossa revista aqui da Máquinas e Equipamentos, que é do nosso Gilberto lá, que é o nosso parceiro aqui. Grande Gilberto, tá certo? Legal, legal. Pessoal, antes de começar aqui a pergunta do Rodrigo, deixem suas perguntas aí no YouTube. O link do YouTube também já está divulgado lá no nosso LinkedIn do Johnny Peterson e também do podcast da mineração. Vão enviando perguntas que a gente passa aqui para ele. Ele vai ficar comigo aqui como host durante toda a apresentação aqui no dia de hoje, tá certo? Então, Rodrigo, a palavra está com você, tá certo aí? Respondendo a pergunta do evento, fica à vontade, a palavra agora é sua e também da Almond. Legal, obrigado. Realmente, o Grupo Almond aí tem muitas soluções na área de mineração, né? A gente trabalha com equipamentos de alta eficiência e dentro aí do conceito de ser sustentável, né? Então, obviamente, eu fico à disposição para esclarecer esses pontos com o pessoal que está assistindo, né? E explicar um pouquinho dos porquês aí de a gente ter soluções mais aderentes a essas questões de menor consumo energético, menor emissão de pó, né? Equipamentos mais simples de operar, né? Equipamentos mais eficientes na questão de trabalhar com a mineração, né? Isso é a nossa proposta de soluções, né? De empresas que estão aí há mais de 100 anos operando dentro do mercado de mineração, né? Por exemplo, dentro do Grupo Almond, existe uma empresa que tem mais de 145 anos, que é a Chad, que foi a primeira empresa que desenhou a primeira empilhadeira no mundo. Olha, né? Só. Então, realmente, são empresas que têm muita experiência aí no mercado, né? E, obviamente, a gente está à disposição aí para trazer essa experiência a vocês. Né? Perfeito. Fala para a gente, né, sobre essas tecnologias do futuro que vocês pensam atualmente como se fosse um planejamento estratégico, né? O que é que vocês têm hoje e o que é que vocês pensam mais para frente? Então, a Almond continua pensando em equipamentos mais eficientes, né? Inclusive, esse ano foram 2 patentes já criadas para soluções de tratamento de materiais, inclusive de transporte de materiais, né? E a ideia é sempre inovar no sentido de trazer um equipamento cada vez mais aderente às aplicações de mineração e eficiente na questão de recuperação do material ou mesmo do transporte do material. Né? E, obviamente, o consumo energético é uma demanda muito importante e, obviamente, também a questão ambiental é parte integrante aí das preocupações da área de mineração. Né? Então, equipamentos que ocupam menos espaço, que exijam menos trabalhos terceirizados ou trabalhos aí que sejam auxiliares, né? Equipamentos que gerem menos particulados no ar por questões de ser mais eficiente no trabalho com o transporte ou mesmo com a recuperação desses materiais. Né? Então, a ideia do futuro é continuar desenvolvendo soluções cada vez mais eficientes, né? Colaborando aí com essa necessidade de
de ser mais sustentável dentro das operações minerais, né? Então, por exemplo, esse ano a gente desenvolveu, obviamente não diretamente a área de mineração, mas desenvolvemos um push elevator, um elevador onde o seu acionamento está no pé e não na cabeça, e é um equipamento que economiza mais energia ainda do que as nossas soluções tradicionais, né? Desenvolvemos também um equipamento patenteado de calcinação elétrico, que pode evitar de você consumir gás e outros combustíveis fósseis na criação de calcinação de materiais aí na área de cimento, por exemplo, né? Então, obviamente, isso é uma demanda contínua da Almond de desenvolver soluções inovadoras e de que tragam mais eficiência dentro do mercado. Bacana. Sobre esses equipamentos que você citou, né? Uhum. A aplicabilidade dele, assim, ao longo do mundo, né? Sobre as plantas que vocês trabalham. O que você pode trazer para a gente? Então, hoje, as soluções mais aderentes à mineração estão em todos os tipos de minério. Então, por exemplo, áreas de equipamentos que trabalham com minério de ferro, com carvão, com fertilizante, com cobre, né? Com minério de cobre, assim, praticamente não existe nenhum material que as soluções da Almond já não tenham trabalhado. Obviamente, existem materiais que não são adequados para algumas soluções nossas, mas a gente sempre é o primeiro a dizer que essa solução não funciona em tal aplicação, né? Mas, basicamente, pela história que a empresa tem de mais de 100 anos de aplicações aí e de soluções no mercado, praticamente já trabalhamos com o transporte de quase todo tipo de material, né? E também com a recuperação ou com o trabalho aí de todo tipo de minério. Ok. Outra coisa que a gente está imerso, né, é tecnologias aí disruptivas, como IA, como tecnologias de o próprio virtualização, né? Uhum. O que vocês têm para trazer, assim, como o que vocês trabalham hoje e o que é que vocês pensam para o futuro? Hoje a maior parte dos nossos equipamentos trabalha com sistemas inteligentes preditivos que ajudam a prever a manutenção do equipamento com antecedência, né? Isso está em vários equipamentos da nossa solução, né? E, obviamente, a ideia é automatizar as máquinas. Então, por exemplo, máquinas de pátio, por exemplo, que são máquinas que podem ser automatizadas, já são automatizadas desde os anos 70, hoje você consegue automatizar ela com muito mais facilidade. São máquinas que, obviamente, você provavelmente não vai precisar de um operador constantemente monitorando a máquina, mas sim sistemas continuamente monitorando as máquinas no sentido de dar previsibilidade na questão de manutenção. Então, não fazendo, inclusive, o cliente entender que possa se planejar para fazer a manutenção dentro desses sistemas que, por algoritmos próprios da Almond, de conhecimento próprio da Almond, vai interpretar a operação da máquina e vai explicar que, em determinado momento, aquela peça, aquele componente da máquina vai se degradar em tantos meses ou em tantas horas de operação, né? E, obviamente, inclusive, identificar falhas operacionais, flutuações do processo, né? Isso tudo vai auxiliar, vai dar mais informação para o cliente para ele ser ter mais conhecimento pela sua própria operação e se planejar melhor para manter todos os equipamentos em operação totalmente sob controle, né? Sob controle e na sua performance, melhor performance, né? Perfeito. Outra coisa que eu acho muito interessante também quando a gente fala desses equipamentos é que eles são bem robustos, né? Uhum. Então, como é que aplicar-se inovação em equipamentos tão robustos? É a famosa lei da simplicidade, né? Nossos equipamentos são robustos, mas são, na maior parte das suas vezes, equipamentos simples de operar, simples de projeto, né? São equipamentos de fácil acessibilidade, né? E, obviamente, você tem que aliar a robustez
com a fácil manutenção do equipamento, né? Então, todas as soluções voltadas para a área de mineração, elas têm essa pegada de ser máquinas extremamente resistentes, mas extremamente simples, né, de operação, né? Muitas das nossas máquinas utilizam correntes para transportar o material e são correntes que você tem a fácil acesso, você não são correntes que são escondidas dentro do equipamento, mas você consegue acessá-las e trocá-las de forma fácil, né? Então, são equipamentos que têm essa visão de projeto extremamente adequado para operações de trabalho extra pesado, mas com a simplicidade de acessibilidade dentro dos seus componentes de maior necessidade de manutenção, né? Uhum. Entendi. Outra coisa que eu acho muito importante para a gente ver sempre nessa temática do evento, dizendo, poxa, o que é que vocês garantir nos próximos 10 anos, né? Você já falou que é uma empresa secular, né? Que aprendizado vocês tiram, assim, do passado para garantir, assim, sempre o futuro? Acho que o grande aprendizado é ter a experiência da vastidão de aplicações e de equipamentos instalados no nosso portfólio aí. Só no Brasil são mais de 1.200 equipamentos instalados aqui no Brasil. Eu acho que essa é a base principal da experiência e do conhecimento, para entender as aplicações, os processos, e a partir daí alterar e projetar os equipamentos cada vez mais adequados para essas aplicações, né? Então, isso é um trabalho contínuo de feedback. Então, o cliente é importante, o cliente é um dos mais importantes para trazer esse feedback para nós entendermos o que podemos melhorar, né? Não é à toa que o push elevator e o equipamento de calcinação elétrica são feedbacks de clientes, feedbacks de operações que nos fizeram a trabalhar, a desenvolver outras soluções mais eficientes, cada vez mais eficientes, né? Então, isso, para mim, é fundamental, é o conhecimento das aplicações que nós temos como referência em operação, que nos vão trazer mais conhecimento para adequar as máquinas mais para o futuro, né? Então, isso para nós é fundamental, e é fundamental a gente cada vez mais ampliar essa vastidão aí de aplicações, para que a gente entenda cada vez mais aonde a gente consegue dar as melhores soluções dentro das condições operacionais que os clientes têm, né? Perfeito. Pegando um gancho no que você falou, né, Rodrigo, vejo muito nos anúncios lá da Almond, inclusive o que você trouxe aqui, que é uma máquina, duas funções, né? Qual é a principal... como é que é a principal ganho com uma máquina nesse sentido, assim, uma máquina com duas funções? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de recuperadoras tipo Ponte, né? São máquinas que fazem a recuperação da pilha, mas além de recuperar a pilha, elas também blendam o material. Então, obviamente, quando você tem a necessidade de alimentar um minério por um moinho de bolas, por exemplo, ou para um sistema que tem se prejudicaria muito com a variabilidade do minério, e você blendar esse minério é essencial para você trazer uma operação mais constante e com menos flutuações, né? Que, imagina um moinho de bolas com flutuações de características de minério, é um terror, né? Para qualquer operador de mina, né? Então, obviamente, equipamentos que têm essas duas duplas funções, né? De você tá recuperando o material da pilha e tá blendando esse material, né? Por exemplo, uma máquina de arraste, uma ponte de arraste blenda até 8 vezes o material dentro do processo de recuperação do minério na pilha. Então, isso garante a alimentação mais uniforme do material dentro da planta, né? Por exemplo, máquinas de recuperadoras tipo Portal, por exemplo, além de elas recuperarem o material da pilha, elas podem ser seletivas. Então, você pode ter a questão da seletividade. Então, você pode correr a máquina para um ponto e recuperar um tipo de minério, enquanto que um outro ponto é outro tipo de minério. A máquina é muito versátil nessa questão de recuperação, né? Então, obviamente, isso pode levar a duas condições de
por exemplo, alimentadores Samsung, né, que são os equipamentos que recebem ou de caminhão ou de pá, eles são equipamentos que, além de transportar o material, eles são um regulador de fluxo. Porque caminhões e pás são equipamentos que, quando descarregam numa moega comum, você sempre tem que dimensionar os equipamentos para a capacidade de batelada. No caso do Samsung, não. O Samsung vai absorver a batelada e vai entregar a capacidade constante lá na frente dentro do processo. Então, todos os equipamentos da Almond têm um duplo sentido, vamos dizer assim, de aplicação, né? Aplicação usual, né? Do objetivo principal dele transportar um material, recuperar um material ou empilhar um material, né? Mas a questão secundária é justamente a parte onde a eficiência aparece, né? Onde a proposta de diferenciação aparece dentro do equipamento, né? Muito bacana. Outro ponto que eu acho importante para a gente, dessa linha dos próximos 10 anos, né? Que estava conversando, tivemos o nosso podcast, né? Que fizemos aí um tempo atrás, e eu entendo que a Almond está sempre investindo em pesquisa, né? O que é que você pode trazer nessa questão do investimento em pesquisa para fazer, por exemplo, hoje uma máquina com 2 funções, com certeza você teve um estudo muito apurado, né? O que é que você pode trazer de pesquisa para a gente? O Grupo Almond tem na Alemanha plantas piloto de trabalho para trabalhar com equipamentos piloto, para verificar, inclusive, diferentes materiais que precisam de comprovação do trabalho, da aplicação do equipamento, né? Nós podemos fazer análises de material para definir características desses materiais. Quando a gente tem dúvidas se o material é possível ser transportado ou recuperado por tais soluções da Almond, a gente tem condição de fazer testes, fazer uma caracterização do material para entender se ele é viável ou não, né? Então, tanto questões de máquinas nas nossas plantas de testes lá na Alemanha, né, quanto a questão de análise dos materiais, nos dá condições de ser mais assertivo dentro das aplicações e dentro das operações dos clientes, né? E, obviamente, isso é um ponto importante para garantir performance, garantir aderência do equipamento à solução ou à aplicação. Isso traz uma confiabilidade maior para desenvolver os processos adiante, né? E, como falei, as operações atuais, elas são o grande laboratório para trazer percepções de inovação, porque nós temos um corpo de engenharia muito robusto, né? E com conhecimento muito grande, e que está muito atento a essas mudanças, né? Então, a inovação nunca vai acabar dentro da Almond, dentro do sentido de trazer novas soluções e novos conceitos aí operacionais, né? A gente está relacionado sempre ao transporte do material. Sim. E também à recuperação ou empilhamento do material, né? No caso, o Grupo Chad aí, que faz parte do grupo, né? Bacana. A gente estava falando também sobre... ainda pegando nessa temática de futuro, né? Acho interessante você falar essa questão de escutar bem o cliente, né? Ter sempre essa... eu falo muito nos meus treinamentos, a visão do cliente. Adianta eu chegar a colocar melhor tecnologia se quem vai utilizar não entende como está fazendo, né? Exatamente. Como é que está sendo esse do Corpo de Engenharia, né? Como é que está sendo esse feedback do pessoal que utiliza mesmo os equipamentos? Eles propõem melhorias e futuramente ela é implementada? Sempre temos soluções que são um sucesso dentro do cliente e também temos soluções que precisam de ajuste, né? Porque realmente o grande desafio é você desenvolver, você entender o processo, ter as maiores quantidades de informação, a maior quantidade de informação possível do processo para você dimensionar as máquinas a melhor possível, né? O grande desafio, às vezes, é obter informação ampla do cliente, porque, às vezes, o cliente está tão imerso na sua rotina de trabalho que ele não vai, às vezes, não tem atenção a alguns dados
mais usuais para ter essa percepção, né? Mas a nossa missão também é ensinar os clientes, é mostrar os porquês para o cliente. Porque o cliente entendendo os porquês das coisas, não os o quês das coisas, o cliente vai poder fazer perguntas mais interessantes e também vai poder entender quais soluções são melhores para ele, exatamente, né? Então, assim, entender o processo e também explicar para o cliente por que aquela solução é melhor é fundamental, é fundamental. Então, obviamente, nós fazemos estudos de comparativos de tecnologia, nós podemos fazer estudos técnicos comparativos para mostrar os porquês, né? Por que essa máquina é mais eficiente que a outra, né? De forma clara, para o cliente entender que realmente é uma coisa diferente e melhor, né? Obviamente, todo o mercado de mineração, eu sou engenheiro de Minas, né? O mercado de mineração é um pouco conservador, né? Ele sabe o que funciona e vai querer sempre trabalhar com aquilo que funciona. Mas a gente sempre tenta provocar esse mercado no sentido, olha, não é só o que funciona, é o que pode ser melhor do que aquilo que você tem, que funciona, né? Então, ter isso como uma ferramenta de trabalho importante de explicar também para os clientes esses detalhes, né? E ele entender que, no final das contas, existem soluções melhores do que as mais tradicionais que ele trabalha no mercado, né? Então, isso é uma missão nossa, uma missão de explicar e, obviamente, não só o cliente, mas empresas de engenharia, né? Que estão aí bastante envolvidas com a busca de soluções para o cliente, né? Então, isso vai ser importante para o futuro, não tenha dúvida, cada vez mais está ajudando o cliente final e empresas que ajudam, que projetam para o cliente final a informação correta e para que eles tenham autonomia, inclusive, para decidir qual que é a melhor solução. Eu acho que isso é um grande corte, né, que você falou agora, ser disruptivo, né? Chegar para... Temos minerações aí, como estávamos conversando o Brasil inteiro, em todos os portes, chegar para eles, olha, uma tecnologia nova, mas que vai substituir o que você está fazendo, vai economizar, né? Isso aí é realmente um grande corte. Então, o que a gente pode concluir aqui do tudo que você falou, né? Que é a pergunta provocativa, né? Está preparado para os próximos 10 anos e o que vai fazer para mudar é tudo isso que você falou, né? Exatamente. Você resumir numa palavra, que palavra você resumiria? Eu resumiria em ser persistente na inovação, né? Buscando parcerias para desenvolver as melhores técnicas e os melhores equipamentos para o setor mineral. Perfeito. Rodrigo, a gente podia ter começado o IMXP melhor, tá? Foi uma excelente apresentação explicando aí sobre o que o Almond vai fazer para garantir esses próximos 10 anos.